Pessoal, todos que estão aqui responderam hoje o simulado que eu enviei mais cedo, logo cedo, né, pela manhã para vocês. Eu respondi. Sim, pode falar. Eu respondi. Muito bem. Se alguém tem alguma dúvida em relação ao simulado, pode ficar à vontade para perguntar, tá certo? Tem uma questão, eu estou aqui com o simulado, eu abri aqui, e tem uma questão que a gente obteve muito erro nessa questão, tá bom? Deixa eu ver se eu encontro aqui, que a gente vai comentar bem rapidinho antes da gente ir para o nosso conteúdo, tá bom? Tá, foi aqui. A gente teve mais erro do que acerto em relação à vinculação que a educação tem, tá bom? Então, a questão de número 5 estava escrito lá, de acordo com a LDB, a educação escolar ela deverá vincular-se a. Aí tinha as alternativas lá para a gente marcar, não é isso? Aí estava escrito lá, o que foi mais marcado aqui foi aos processos formativos que se desenvolve na vida familiar. Deixa eu ver se eu coloquei, se está tudo ok aqui. Tá, os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Porém, pessoal, a educação, ela vai se vincular com o mundo do trabalho e as práticas sociais, tá certo? Então, o nosso gabarito seria essa daí. Então, a gente teve mais pessoas marcando a alternativa A, que fala sobre os processos formativos, do que a vinculação com o mundo do trabalho e a prática social. Ou seja, nosso dever enquanto professor, qual é esse dever enquanto professor? É garantir que esse aluno ele tenha ali esse ensino voltado para o mundo do trabalho, ou seja, preparar esse aluno para o mundo do trabalho e para a prática social, tá certo? Então, essa questão aí me chamou a atenção devido à quantidade de erro. Se fosse numa prova, né, a gente teria errado bastante, teria bastante erro aí se fosse numa prova de um concurso, tá bom? Então, muito cuidado. A gente vai estudar sobre isso daqui a pouco, e aí eu vou estar comentando com vocês em relação a essa parte, tá bom? Deixa eu colocar aqui o conteúdo na tela. Vou compartilhar com vocês. Vou começar, né, do início. Boa noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Joyce Dias, tá bom? Sou professora de conhecimentos pedagógicos, sou especialista em AEE e neuropsicopedagogia, tá bom? Tenho aí um curso de capacitação em LDB e também BNCC, sou efetiva ali da rede pública municipal de Campina Grande, e hoje eu vou ministrar aula para vocês sobre a minha queridíssima LDB, tá certo? Eu quero que vocês me falem se está tudo ok aí. Está sim, professora. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Feitas as apresentações, né, tá aqui o conteúdo de hoje vai ser em relação à Lei 9.394/96, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Eu costumo dizer que é a Bíblia aí do professor, tá certo? O professor deve ter sempre consigo esse documento, sempre ali debaixo do braço, esse documento deve estar com o professor, tá bom? Então, hoje a gente vai falar, já de antemão, eu quero orientar vocês a seguinte questão. Às vezes a gente pega documento que é muito extenso, então a gente
por não saber, acaba estudando de forma incorreta. E qual é essa forma incorreta? Você pega uma LDB, que tem aí 92 artigos, e dentro desses 92 artigos a gente vai ter artigo A, artigo B, tá certo? E vários incisos, vários parágrafos, as letras. Então, o que é que acontece quando você pega um documento desse, uma legislação dessa? Você vai pegar e você quer estudar tudo de uma vez. Está errado, você tem que estudar por parte. Por que você vai estudar por parte? Porque quando você pega um documento e você quer estudar tudo de uma vez, esse documento, vai acontecer ali, o seu cérebro ele não vai assimilar, devido à quantidade de informações que ele vai receber, então, ele não vai assimilar de forma corretamente e você não vai ali ter o domínio do conteúdo que você está estudando. Então, eu aconselho, sempre que for estudar, você estudar por parte. E aconselho outra coisa, não estude pulando as partes. Eu vou estudar, por exemplo, a educação infantil, porque é a área que eu trabalho, é a área que eu gosto, então, eu não vou estudar ali a primeira parte da LDB e já vou pular para a educação infantil, ou então vou para o ensino fundamental. Não, você tem que começar ali do início do documento, estudando parte por parte desse documento, porque é importante que você tenha o conhecimento de todo esse documento, e não somente da área onde você está atuando, tá certo? Então, vamos lá. Hoje eu estou trazendo o tema para vocês no que diz respeito à educação, os princípios e fins da educação e o direito da educação e o dever, de quem é esse direito e de quem é o dever de educar, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Antes de mais nada, a gente precisa saber o que é LDB, para que ela serve e qual o objetivo dela com a nossa educação. Por que eu estou trazendo essas perguntas? Porque a gente precisa saber, você precisa ter noção do que você está estudando. Para que é que esse documento ele serve e qual é o objetivo desse documento para a nossa sociedade, tá certo? Então, vamos lá. A lei número 9.394/96, essa é a lei aí da nossa LDB, tá certo? Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, ela é uma legislação, tá bom? Uma legislação. E ela vai fazer o quê? É ela que define e regulamenta aí todo o sistema educacional do ensino brasileiro, seja ele público ou privado, tá certo? Então, aqui, o que é LDB? É uma legislação, tá bom? A LDB é uma legislação homologada pela Lei 9.394/96, tá bom? E para que é que ela vai servir? Ela serve para definir e regulamentar todo o sistema educacional do ensino brasileiro, seja ele público ou privado, tá bom? Ou seja, essa legislação que irá disciplinar a educação escolar do país. Ela foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso e pelo ministro da Educação, Paulo Renato, em 20 de dezembro do ano de 1996. Nesta lei são abordados atualmente. Por que eu coloquei atualmente? Porque a lei ela sempre está sofrendo ali alterações, tá bom? Então, atualmente, são 14 princípios que irão nortear como o ensino será ministrado, tendo como finalidade. Então, olha qual é a finalidade, qual é o objetivo da nossa lei com a sociedade. É esse aqui, o pleno exercício, tá? O pleno exercício da cidadania, o pleno exercício da cidadania e o desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania, tá? O seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Por isso que a educação ela tem esse vínculo. O vínculo da educação é justamente esse, é o preparo para a cidadania e a qualificação para o trabalho. Então, essa finalidade, é esse o objetivo da Lei 9.394/96 com a nossa sociedade, tá certo? Então, é esse o objetivo dela. O objetivo dela é o quê? Preparar
aquele cidadão para ele exercer a sua função enquanto cidadão dentro da sociedade e também qualificá-lo para o mundo do trabalho, tá certo? Esta legislação foi criada com base nos princípios presentes na Constituição Federal, então ela não surge do nada. Ela foi criada com base nos princípios que tem lá na Constituição Federal, tá bom? Então ela não vai surgir ali do nada. Contém 92 artigos, como eu falei no início para vocês. Esses 92 artigos, é eles que vão assegurar o quê? Os direitos de aprendizagem que todo... Então, quando a lei vem dizer aí para a gente todo cidadão, é porque são todos, tá certo? Não vai ali escolher qual cidadão tem direito à educação, e sim todo. Todo cidadão tem ali direito à educação. E essa educação não é uma educação, esse direito não vai ser limitado, ele vai ser quando? Ao longo da vida, tá certo? Então, essa educação, ela vai ser assegurada para todo e qualquer cidadão ao longo da vida, desde a educação básica até o ensino superior. E de acordo com a própria LDB, a educação básica, ela vai começar onde? Lá na educação infantil, uma vez que o nível de ensino se constitui como a primeira etapa da educação básica. Portanto, vale salientar que a LDB traz um importante avanço aí no que diz respeito à concepção de educação infantil, pois ela que define ali uma educação realmente voltada para a criança de até 5 anos de idade, considerando-a como sujeito de direito ali dentro da nossa sociedade, tá certo? Então, esse aqui é um pequeno resumo aí, um resumão sobre o que é LDB, para que é que ela serve e qual é o objetivo dela com a nossa sociedade, ok? Pronto, aqui eu estou trazendo um lembrete para vocês. Ó, a educação básica ela é composta por quem? Pela educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Não esquecer que, de acordo com a LDB, nós vamos ter aí 2 níveis de educação. Então, falou em nível, eu estou falando somente de 2. Que é a educação básica e ensino superior, tá bom? A educação básica e a educação superior. Quando eu falo em etapas, aí eu estou falando da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, certo? É importante não confundir níveis, etapas e modalidades de ensino, tá? Por que é importante não confundir? Porque, às vezes, ali na prova, você vai responder uma prova, né, de concurso e ali vai estar escrito níveis. Mas cuidado, que em alguma parte ali vai estar escrito níveis e tem ali as respostas somente etapas. Por quê? Porque dentro da LDB, a gente vai ter em algum momento, em algum artigo, em algum inciso, que vai considerar a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, vai chamar de níveis, tá certo? Níveis. Mas, de acordo com a LDB, níveis são somente 2, tá bom? Então, dependendo do contexto, de como está escrito ali, ela vai considerar a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, como ensino fundamental, ensino médio, como níveis, tá bom? Então, é importante não confundir. Níveis, a educação básica e a educação superior. As etapas vão ser a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, que ali é quem compõe a educação básica, tá? E só uma observação aqui para vocês, ó. A educação infantil, ela vai ter como público-alvo crianças de até 5 anos de idade. Então, quando eu falo de educação infantil no contexto geral, eu estou falando dessas crianças de até 5 anos de idade. E aqui não vai ter a obrigatoriedade de matrícula, tá certo? Por quê? Porque dentro da LDB, a LDB vai dizer quando começa a obrigatoriedade de matrícula e quando vai terminar, tá certo? Então, quando eu falo nesse contexto geral e não uso a palavra obrigatória ou obrigatoriedade, aí eu estou falando do público-alvo no contexto geral da educação infantil, que são crianças de até 5 anos de idade, tá? Por quê? Porque a educação infantil ela está subdividida em creches e pré-escola. Então, dentro desse público-alvo de até 5 anos, eu tenho uma divisão de creche e pré-escola. E quem é que fica na creche e quem é que fica na pré-escola? Por que tem essa divisão?
Porque as crianças que estão na creche, elas não têm ali a obrigatoriedade de matrícula, tá certo? É somente ofertado para elas de forma gratuita. É garantido para elas ali a matrícula gratuita, mas elas não têm essa obrigatoriedade de matrícula, tá? E essas crianças da creche, elas vão ali até 3 anos de idade. Agora, a pré-escola, a própria LDB vai dizer que é onde começa o ensino obrigatório, vai ser com 4 anos de idade, tá bom? Então, vai o quê? Vai ser ali da pré-escola. Começou a obrigatoriedade de matrícula, é pré-escola. Crianças de 4 e 5 anos de idade, tá bom? Então, dentro desse contexto de educação infantil, a gente tem essa subdivisão. O que são modalidades? Modalidades vai ser ali, a gente tem 8 modalidades no total, tá bom? Porém, a LDB ela não vai citar de forma direta essas 8, mas ela vai ali assegurar essas 8 modalidades de ensino para a nossa sociedade. Então, quais são? A educação de jovens e adultos, EJA, a educação especial, educação profissional e tecnológica, educação bilíngue. Essa educação bilíngue, ela não existia, tá certo? Ela foi ali, foi uma alteração que a LDB passou, e aí surge a educação bilíngue. Por que surge essa educação bilíngue? Porque dentro do nosso contexto de educação, a gente tem ali 2 línguas oficiais no Brasil, que é a língua portuguesa e Libras, tá bom? Então, surge ali a educação bilíngue, que vem dizer para a gente que a comunidade surda, ela vai estudar, tá certo? Essas 2 línguas oficiais, porém, de forma invertida. Vai ser a primeira língua oficial para a comunidade surda, vai ser ali quem? Libras, tá certo? E a segunda língua oficial vai ser o português escrito e não oral. Então, ali dentro da educação bilíngue, vai estar determinado tudo bem direitinho como é que vai ser feito esse procedimento dessa educação bilíngue, tá bom? E já para quem não é surdo, os não surdos, eles vão ter ali acesso a essas 2 línguas, porém, a primeira língua oficial para não surdos vai ser a língua portuguesa, oral e escrita. E para a segunda língua oficial, Libras, tá bom? E dentre outras. Lembrando que no total temos aí 8 modalidades de educação e ensino, tá bom? Tem a educação quilombola, indígena, educação do campo, educação à distância, vai totalizar aí 8 modalidades, certo? Tá aqui o mapa mentalzinho para vocês. Então, sobre os níveis de educação, tá certo? Quando falar em níveis de educação escolar, eu estou falando de níveis de educação escolar. Eu vou ter 2, a educação básica e a educação superior. Dentro da minha educação básica, eu vou ter ali as etapas que vão compor essa educação básica, que é um nível de educação escolar, que vai ser ali a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Aqui, para ficar bem frisado na mente de vocês, tá certo? É outro mapa mental em relação às etapas, tá certo? Então, a educação infantil. Quando eu falo nesse contexto geral, eu estou falando ali de crianças até 5 anos de idade. Então, ela vai ser somente gratuita. Não posso nunca falar que a educação infantil para crianças de até 5 anos de idade vai ser gratuita e obrigatória. Não, porque ali vai estar o público da creche. Então, entrou o público da creche, não pode ser obrigatória, somente gratuita. Por isso que se utiliza somente gratuita quando eu falo da educação infantil para crianças de até 5 anos de idade, tá? A educação infantil, como eu já falei, ela vai ser subdividida em creche e pré-escola, a creche somente gratuita, para crianças de até 3 anos de idade, tá? Ou seja, vai ali de 0 a 3 anos de idade, tá bom? A pré-escola vai ser obrigatória e gratuita. Então, se falar em obrigatoriedade de matrícula, eu estou mencionando somente a pré-escola. Nunca, nunca, nunca a creche vai entrar aqui. Ou seja, nunca eu vou dizer educação infantil obrigatória e gratuita. Porque quando eu falo de educação infantil, eu estou falando ali de creche e pré-escola. Agora, quando eu falo de educação infantil obrigatória e gratuita, aí eu estou falando somente da pré-escola, tá?
Porque aí entra a obrigatoriedade de matrícula. Então, 4 anos pré-escola vai ser ali obrigatória e gratuita, tá bom? Para crianças de 4 e 5 anos. O ensino fundamental, ele vai começar ali aos 6 anos de idade. Só um detalhe, pessoal, a pré-escola, ela não pode reter, não pode ali reprovar aluno, tá certo? Não pode reter o aluno na pré-escola. Por quê? Porque o próprio sistema, ele vai dizer que o ensino fundamental vai começar aos 6 anos de idade. Então, a criança com 6 anos de idade é para ela estar lá no primeiro ano do ensino fundamental, independentemente se ela atingiu ou não os objetivos ali da educação infantil, mas ela vai ser inserida no ensino fundamental. Por quê? Porque esse ensino fundamental, ele tem ali como duração 9 anos de processo ensino-aprendizagem, tá bom? E ele vai ser subdividido ali em anos iniciais e anos finais, certo? Então, com 6 anos, essa criança, ela precisa estar no ensino fundamental. Ah, mas e se a criança não cursou, não passou pela educação infantil? Aí não vai passar, não vai ser inserida no infantil, ela vai direto para o fundamental. Independentemente se cursou ou não o infantil, ela vai para o fundamental. Claro que vai ser mais dificuldade, ela vai ter mais dificuldades, mas ela vai direto para o ensino fundamental, tá certo? Porque com 6 anos tem que estar ali, tem que ingressar no ensino fundamental, certo? Então, vai ter essa duração aí de 9 anos, esse ensino fundamental. O ensino médio, a criança, o adolescente, né, ele vai entrar ali com 15 anos no ensino médio, então vai se iniciar ali, a perspectiva é essa, que se inicie com 15 anos, porque vai ter a duração ali de 3 anos, tá? Então, ela é considerada, dentro da LDB, a etapa final da educação básica obrigatória e gratuita. Tem a duração, essa duração é mínima, tá? Essa duração de 3 anos é duração mínima. Por quê? Porque pode ocorrer desse aluno não ser aprovado. Em algum dos 3 anos, ele não ser aprovado, ele ser retido. Então, ele vai repetir novamente. Então, por isso que é a duração mínima, tá certo? De 3 anos. E ele vai ter que concluir ali, a perspectiva é que se conclui essa última etapa aos 17 anos de idade, tá bom? Bom, agora vamos entrar aqui na nossa lei, vamos navegar na nossa lei. A LDB é linda, tá, gente? Então, vamos lá. O artigo 1º. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Foi exatamente aqui que vocês, muitos de vocês, né, marcaram ali no que diz respeito à educação, o vínculo que a educação tem, né? Então, a educação ela vai se vincular ali com o quê? O nosso parágrafo 2º é quem vai dizer ali com quem ela tem esse vínculo, com que ela vai se vincular. Então, aqui o artigo 1º vem falar sobre isso, que é a educação. Aqui ele não está dizendo que essa educação vai ser a educação escolar, tá certo? Então, no contexto geral, a educação, porque o sujeito, ele não aprende somente dentro da sala de aula, por isso que esse artigo aqui, ele vem dessa forma, porque ele vem dizer para a gente onde essa educação vai acontecer, onde esse sujeito vai se desenvolver, tá certo? Porque ele não vai se desenvolver somente dentro da sala de aula, mas ele vai se desenvolver aonde? Na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais ali, o sujeito ele está aprendendo nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais, tá certo? Então, aqui, ele não vai aprender somente dentro da instituição, é isso que esse artigo vem dizer para a gente, que a educação, no contexto geral, ela não acontece somente dentro da sala de aula, mas o aluno, o sujeito, enquanto sujeito, ele vai ali o quê? Ele vai se desenvolver o que está ao redor dele, né? Os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
as instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e nas organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Aí, agora sim, o parágrafo 1º vai dizer o quê? Que essa lei, a Lei 9.394/96, ela vai o quê? Disciplinar a educação escolar. Então, veja bem, ela falou aqui da educação escolar, ou seja, ela não vai interferir nas demais educações. Lá na educação que a criança se desenvolve, na educação familiar, a LDB não interfere em nada. Lá a criança vai aprender do jeito que a família deve ensinar para a criança, do jeito que a família quer que a criança aprenda. Então, lá, a LDB ela não interfere em nada, tá certo? Por quê? Porque a própria LDB ela vai dizer que a Lei 9.394/96, ela disciplina somente a educação escolar. Somente essa, educação escolar, tá bom? Que se desenvolve aonde? Predominantemente por meio do ensino nas instituições próprias. Então, tem um local próprio para essa lei entrar ali e disciplinar essa educação. Então, vai ser nas instituições apropriadas, tá certo? Que são as escolas, né? Ou seja, as demais, a criança, quando ela vai se desenvolver na vida familiar, a LDB ela não interfere na convivência humana, a LDB não vai lá e disciplina esse desenvolvimento dessa criança, tá certo? Então, ela vai disciplinar somente a educação escolar. Segundo parágrafo, a educação escolar deverá vincular-se com o quê? Com o mundo do trabalho e a prática social. Falou em vínculo, qual é o vínculo que a educação escolar tem? É com o mundo do trabalho e a prática social. Mundo do trabalho e a prática social, tá certo? Então, se cair aí na prova de vocês que a educação escolar ela deve ter um vínculo, vai ser com o mundo do trabalho e a prática social, ou seja, a criança vai para a escola para ali aprender a ser um cidadão, tá certo? E também para se qualificar enquanto cidadão para ter uma qualificação no mundo do trabalho, certo? Pronto, alguma dúvida, pessoal? Porque agora a gente vai entrar no que diz respeito aos princípios, porque esses princípios é eles que vão nortear como esse ensino, essa educação escolar deve ser ministrada. Se tiver alguma dúvida, podem falar. Se ninguém tem, vamos seguir. Então, vamos lá. Sobre os princípios e fins, alguém levantou a mão? Foi eu, é porque na hora que a senhora falou, caiu o toque de tela do celular, travou. Ah, tudo Eu bem. fiquei com Ah. aquela modalidade de educação especial, coisa que é educação inclusiva ou não? Veja bem, a educação especial é uma modalidade que essa educação especial ela vai assegurar a educação inclusiva para a criança com necessidades especiais, tá certo? Então, essa educação especial que vai assegurar ali a educação inclusiva. Ela é uma modalidade de ensino, tá certo? A gente vai estudar sobre elas, sobre as modalidades, uma aula somente para as modalidades, que não é o caso, como eu falei para vocês lá no início. A gente pega a legislação e vai estudando por parte, porque quando a gente chegar em determinadas partes, aí vai citar algo lá do início. Por exemplo, quando fala lá nas modalidades, a gente precisa saber sobre os princípios. Por quê? Porque o 14º princípio, ele é inserido porque ele foca somente ali na educação bilíngue, tá certo? Que é a educação somente ali para a comunidade surda, tá bom? E isso, todas as modalidades, elas fazem parte da educação inclusiva. A gente teve uma aula sobre educação inclusiva, pessoal, e eu, antes da prova de esperança, e eu abordei para vocês sobre educação inclusiva e educação especial, a diferença de uma para a outra sobre nesse contexto da educação, né? Então, a educação, quando eu falo em educação inclusiva, eu não estou necessariamente me referindo somente à criança que tem uma necessidade especial, mas no contexto geral. A educação inclusiva, ela vai abarcar o contexto geral, eu vou incluir todos,
tá bom? Se tem deficiência ou não, se é rico, se é pobre, mas como o próprio nome diz, educação inclusiva, é para todos. Agora, quando eu falo educação especial, aí eu estou limitando, eu estou me direcionando somente a determinados alunos, tá certo? Então, é essa a diferença. A educação especial, ela é uma modalidade que vai assegurar ali a educação inclusiva para as pessoas com deficiência, tá certo? Tá bom, obrigada. De nada. Então, vamos lá. No que diz respeito aos princípios e fins da educação nacional, a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, né? Ela vai dizer o quê? Que a educação é dever da família e do Estado e tem como finalidade o pleno desenvolvimento do aluno, preparando-o para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Onde essa educação, ela deve ser ministrada com base no quê? Nos 14 princípios que a LDB dispõe. Então, a LDB, ela vem trazer esses 14 princípios e todo o sistema de ensino vai se basear nesses princípios para o quê? Para desenvolver, para ministrar ali o processo de ensino-aprendizagem nas etapas, modalidades e níveis, tá certo? De ensino. Então, vamos lá. Nos princípios e fins da educação nacional, o artigo 2º, a educação é dever da família e do Estado. Então, olha de quem é o dever de educar, a família e o Estado. Vocês estão vendo que a educação familiar, ela é importante. Por quê? Porque como lá, no slide anterior, que veio falando que os processos formativos eles vão se desenvolver, a educação, ela vai se desenvolver aonde? Na família, na convivência humana, né? Nas instituições de ensino, nas manifestações culturais, enfim. E aqui está dizendo de quem é o dever de educar. De quem é o dever de educar? A criança, né? Enquanto sujeito de direito, porque a criança, a partir do momento que ela nasce, ela tem o seu registro ali, ela é registrada, então ela torna-se uma cidadã. E aí, como cidadã da sociedade, ela é considerada um sujeito de direitos. Pode ter 0 de idade, somente não tem nenhum mês, nasceu, não tem nenhum mês, mas ela já é considerada um sujeito de direito, tá certo? Então, a partir do momento que nasce, a partir do momento que está, eu costumo dizer que quando está ainda na barriga da mamãe, ela já é considerada um sujeito de direito, porque ali ela já é considerada como cidadã, tá certo? Então, a educação, ela vai ser dever da família, não é somente do Estado, não é somente a escola que tem o dever de educar, mas a família também ela vai ter esse dever, tá bom? De educar. Então, a educação ela é dever da família, do Estado. E vai ser o quê? Inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E ó, a finalidade, tem por finalidade o quê? O pleno desenvolvimento do educando. Então, ali é essa finalidade que a família e o Estado devem ali ofertar para a criança, o pleno desenvolvimento desse educando enquanto sujeito, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O artigo 3º vai falar justamente sobre os princípios que a LDB vem trazer para a gente, tá? Então, artigo 3º, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Eu fiz em modo de esquema mental, porque aí depois quem quiser imprimir e colocar ali, eu preciso decorar todos esses princípios. Você precisa realmente decorar. Não somente aprender, mas você precisa decorar, para quando chegar na hora de responder uma questão, porventura cair, você tem ali como acertar, tá certo? Então, você pode imprimir e pregar ali num local onde você tem muito acesso para você ali decorar esses 14 princípios, tá certo? Então, o primeiro princípio, igualdade de condições para quê? Acesso e permanência na escola. Então, precisa-se o quê? Ofertar essa igualdade de condições. Então, o que é essa igualdade de condições para acesso? Por exemplo, um aluno que é deficiente, mora na zona rural e a escola mais próxima de sua residência vai precisar de um ônibus, um transporte para ele chegar ali. Então, eu preciso ofertar essa igualdade. Eu preciso com que esse aluno que é deficiente, ele tenha acesso
a essa escola? Ofertei, vou custear ali um transporte para levar esse aluno até a escola. Eu tô dando igualdade para ele, né? Isso, enquanto Estado, eu estou ofertando a igualdade ali, porque é dever do Estado e é dever da família. Então, eu estou dando ali, eu estou ofertando essa igualdade. Os outros vão para a escola, os outros alunos, então todos precisam ir. Então, eu estou ofertando essa igualdade para esse aluno que é cadeirante ter acesso à escola. Porém, eu preciso, além de ofertar essa igualdade, eu fazer o quê? Fazer com que esse aluno ele permaneça na escola, tá certo? Então, eu vou procurar ali meios, formas, para que esse aluno ele permaneça, não somente oferecer a igualdade de condições para ele acessar a escola. É muito bom oferecer a matrícula, a mamãe vai lá, matricula o aluno, mas e aí? O aluno está matriculado, mas o aluno se depara com dificuldades, né, de aprendizagem, e agora? A escola, enquanto instituição, ela tem que o quê? Procurar formas com que esse aluno ele permaneça ali na escola, tá certo? Então, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. O segundo inciso, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Então, aqui vai falar da liberdade de aprender. O aluno vai aprender aquilo que ele quer aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Então, aqui são várias, né? Então, aqui está dizendo que é pluralismo, várias ideias e concepções pedagógicas. Por isso que a gente tem a gestão democrática. Para o quê? Para acatar essas ideias, essas várias ideias que vêm ali para proporcionar um ensino de qualidade, porque o foco é esse, melhoria no processo de ensino-aprendizagem, ofertar um ensino de qualidade para nossos alunos, nossas crianças. O quarto inciso, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, eu tenho que garantir esse respeito à liberdade para o meu aluno. Liberdade de quê? De se expressar, de falar ali das suas emoções, né? Liberdade de ser um aluno ativo na instituição. E apreço pela tolerância. Eu preciso ter essa tolerância, que muitas vezes acontece que da gente não ter esse apreço por essa tolerância. Às vezes o aluno chega atrasado e a gente já ali não procura nem saber o motivo que esse aluno se atrasou. Então, já vai ali cobrando, né, do pai, da mãe, e se já for um aluno maior, né, de maior idade, já ali já vai cobrando do próprio aluno. Ou seja, eu preciso ter esse apreço por essa tolerância, eu preciso dar essa tolerância para esse aluno. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização do profissional da educação escolar é um princípio, tá bom, gente? A valorização do profissional da educação escolar é um dos princípios ali da LDB. Gestão democrática, né? Essa tinha que ter, já que a gente tem pluralismo de ideia, acatar ali as opiniões, as ideias ali de todos, então a gente precisa ter uma gestão democrática do ensino público. Então, preste atenção, que essa gestão democrática, ela se refere somente ao ensino público, tá certo? Não fala nada, esse princípio, ele não vai falar nada em relação a ensino privado, mas somente ensino público, tá bom? Porque no ensino privado, você escolhe ali o gestor que você quer, né? E ali o gestor é quem vai ali elaborar as normas da escola. E aqui não, aqui gestão democrática. Eu vou ali valorizar o inciso 3º, né, desse artigo, que vai falar sobre o pluralismo de ideia, porque aqui eu preciso o quê? Procurar melhorias para a educação. Então, essa gestão democrática, ela vai ali somente para o ensino público, na forma desta lei e da legislação do sistema de ensino. Garantia de padrão de qualidade. Como eu falei para vocês, o inciso 3º, né, que fala sobre pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, é justamente para isso, para garantir esse padrão aí de qualidade, tá certo? Um ensino ali de qualidade
para os nossos alunos, já que a educação ela deve ser vinculada com o mundo do trabalho e as práticas sociais. Então, como é que eu vou ali formar um cidadão para ele exercer sua cidadania dentro da sociedade e não ofertar ali um ensino de qualidade para ele? Como é que eu vou qualificar aquele aluno para quando ele sair ali da instituição, ele ir para o mercado de trabalho e ser um bom profissional, um profissional qualificado, mas eu não vou garantir para ele um ensino de qualidade. Por isso que é um dos princípios, garantia de padrão de qualidade, né? O ensino ali de qualidade. Valorização da experiência extraescolar. Esse também é um dos princípios que a LDB vem trazer, que a instituição, enquanto instituição, ela deve o quê? Valorizar essa experiência extraescolar, aquilo que o aluno traz de fora para dentro da sala de aula, porque já foi comprovado que nenhuma criança, nenhum aluno, ele chega ali vazio dentro da sala de aula, ele já chega ali com seu conhecimento prévio de mundo, né? Então, a gente deve valorizar as experiências extraescolar. A vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais é um dos princípios, tá? Fazer esse vínculo aí. Ou seja, a escola ela vai trabalhar nesse foco. O foco da escola é esse: formar ali o cidadão para que ele possa ali fazer uso da sua cidadania, né? Ser um cidadão ali, um sujeito de direito. A escola ela foca nisso, né? E também qualificar esse aluno para o mundo do trabalho. Consideração com a diversidade étnico-racial. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida é um dos princípios. Por que é um dos princípios? Foi colocado em 2018. Por que é um dos princípios? Porque acontece do aluno, ele, em alguma etapa da educação básica, ele parar ali o seu processo de ensino-aprendizagem, né? O seu processo educacional. Então, ele largou a escola, não vai mais estudar, parou. Passou um período sem estudar, passou ali, largou, ele deixou de estudar com 16 anos, né? Estava ali no ensino médio, parou, ou até mesmo ainda no ensino fundamental, parou. E aí esse sujeito, esse cidadão, completou ali os seus 30 e poucos anos. Ele estava lá no ensino médio, um exemplo. Parou no segundo ano do ensino médio. E agora ele quer terminar. Então, ele volta. Ele tem esse direito de voltar. Por quê? Porque o inciso 13º, né, ele vai dar essa garantia, a garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, esse sujeito, a qualquer momento, ainda que esteja na velhice, mas ele pode ali pegar o seu direito e usufruir do seu direito enquanto cidadão, enquanto sujeito de direito, né? Ele pode ali ser inserido numa sala de aula e ali dar continuidade aos seus estudos ou até mesmo iniciar os seus estudos, né? O 14º, que é o nosso, que vai falar sobre o nosso, para a comunidade surda, né? Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdos-cegos, cegas e com deficiência auditiva. Para mim, bastava colocar aqui comunidade surda, porque aí já abarca todos, né? Então, esse respeito a essa diversidade humana, a gente precisa respeitar, por isso, entra como um princípio, tá certo? E aí tem-se de se fazer o quê? Uma modalidade voltada totalmente para essa comunidade, para esse tipo aí, essas pessoas, tá certo? Para essas pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Porque o surdo que é cego, além dele ser surdo, ele vai precisar aprender o quê? O braille, porque como ele é cego e não escuta, então ele vai se comunicar por meio do braille, né? E lá na educação especial vai ter, na educação bilíngue também vai ter o braille para quem é surdo, tá certo? Vai ter ali como garantia, nessa educação bilíngue, o processo de desenvolvimento de ensino-aprendizagem por meio do braille para quem é surdo-cego, tá? Então, veja bem, aí aqui entra quem? A educação especial, que vai garantir
a educação inclusiva para os nossos alunos, tá certo? Então, esse respeito a essa diversidade humana linguística, porque está falando da língua, né, cultural e identitária, das pessoas surdo-cegas, surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Então, para elas, quando chega lá na educação bilíngue, vai estar lá descrito bem direitinho, devido a esse princípio que vem dizendo que a gente deve respeitar. Então, se eu devo respeitar, como é que eu vou ministrar uma aula para o meu aluno que é surdo, vou ministrar essa aula de forma oral? Então, eu estou desrespeitando, eu estou excluindo esse aluno da minha aula, porque se ele não escuta, como é que eu estou ministrando a aula de forma oral? E por isso que entra a educação bilíngue, porque eles vão ali ter as aulas para eles vão ser ministradas, que eles têm direito à educação. Todos têm direito de aprender. Esse é um dos princípios da educação inclusiva. Todos aprendem, todos são capazes de aprender em um mesmo ambiente, tá certo? Em um ambiente considerado ambiente regular, sala regular. Então, eles vão ter ali quem? Os intérpretes, tá certo? Os intérpretes ali, que vão ali traduzir aquela aula por meio da língua de sinais, a Libras, tá certo? Então, é garantido para eles ali o processo de ensino-aprendizagem para esses alunos. Ficou alguma dúvida, pessoal, em relação aos princípios? Falou em princípio, eu já sei que vai ser os princípios que vão basear, que vão servir como base para o ensino ser ministrado. Então, vamos lá sobre o direito de educar e o dever, o direito à educação e o dever de educar. Quem é que tem direito à educação? E de quem é o dever de educar? Então, a educação é direito de quem? De todos. E ela não tem tempo determinado para acabar, porque a LDB vem dizer que é ao longo da vida. Então, ele falou em educação, é direito de todos ao longo da vida. E é dever de quem? Do Estado, ofertar a educação pública para a educação básica, que será obrigatória e gratuita a partir dos 4 anos de idade até os 17, tá certo? Será organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Então, falou em organização da educação básica obrigatória e gratuita, eu estou falando de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Porque a própria LDB, ela vem dizer para mim com quantos anos com qual idade a criança inicia ali a sua educação básica obrigatória, que é com 4 anos, tá bom? E com quantos anos ela vai sair dessa educação básica obrigatória? A perspectiva é que seja com 17 anos, tá? Eu falo perspectiva porque nem sempre um aluno vai sair ali da educação básica com 17 anos. Sendo que o público-alvo da creche são crianças de até 3 anos de idade. E é de oferta gratuita, ou seja, não tem obrigatoriedade de matrícula, levando em consideração que a educação básica, ela começa o quê? Aos 4 anos de idade. Então, se a LDB, ela me determina a idade desse aluno que vai iniciar a sua educação básica obrigatória, então a creche, ela fica somente gratuita, tá bom? 4 e 5 anos de idade, sendo obrigatória e gratuita. Então, falou em obrigatoriedade, eu estou falando ali dos alunos de 4 até 17 anos de idade. Então, vamos lá. Do direito à educação e dever de educar. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de. Então, o Estado, ele vai garantir para mim, tá certo? Determinados pontos para que eu possa ali ter o meu direito com a educação. Então, ele vai garantir o quê? A educação básica obrigatória e gratuita. Falou em educação básica obrigatória e gratuita, o Estado ele tem que garantir, ele tem que assegurar ali para todos os alunos, todas as crianças, tá certo? Não pode ficar ali fora da sala de aula. Claro que isso não acontece, dependendo de onde você mora, né, a demanda é muito grande, poucas escolas, enfim, mas é dever do Estado assegurar ali garantir essa educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, que vai ser organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
Então, é essa a organização ali da educação básica obrigatória e gratuita, tá bom? Vamos lá. Então, não esqueçam, pelo amor de Deus, falou em educação básica, entrou a palavra obrigatória, eu tiro a educação infantil e deixo somente para a escola. É o erro de muita gente, que eu já fiz vários simulados e sempre muitas pessoas acabam caindo em pegadinha, querendo colocar educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Só que não esqueça, lembre-se sempre que educação infantil, quando eu falo no contexto geral, eu não posso ter a palavra obrigatória dentro desse contexto geral. Porque dentro dessa educação infantil, eu tenho a creche, e eu devo respeitar ali o público-alvo da creche, tá certo? Então, falou nesse contexto geral de educação infantil, vai ser somente gratuita para crianças de até 5 anos. Agora, quando eu falo que a educação básica ela é obrigatória e gratuita, e o próprio inciso do artigo 4º, ele vem da idade, dos 4 aos 17 anos, mas nem sempre vai cair na prova desse jeito. Nem sempre vai ter a idade. Ela só vai estar assim. Educação básica obrigatória e gratuita. Vai ser organizada da seguinte forma. Aí você já se lembra. Pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Porque falou em obrigatoriedade, a creche não entra, tá certo? Pronto, um esqueminha mental aqui, para ficar bem, né, frisado aí na mente. Quem quiser imprimir depois e colocar na parede aí do quarto, do banheiro, né, na geladeira, pode ficar à vontade. Educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, vai ser quem? Pré-escola, que vai ser crianças com 4 e 5 anos de idade. Não pode haver retenção, tá certo? Não pode ter... o aluno ele não pode ser reprovado na pré-escola. Por quê? Porque com 6 anos, a criança tem que ingressar no ensino fundamental, tá certo? Que é ali outra etapa, que é obrigatória e gratuita, é o ensino fundamental. Ele vai se iniciar aos 6 anos de idade e vai ter a duração de 9 anos. E o ensino médio, que é considerada a etapa final e tem a duração mínima de 3 anos. Então, falou em obrigatoriedade, é esse esqueminha aqui, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, tá bom? Pronto, esses são os demais incisos que vai estar ali no nosso documento, na nossa LDB, tá certo? Ai, meu Deus, eu passei demais. Pronto. Segundo inciso, a educação infantil gratuita. Olha, agora ela vem somente com a palavra gratuita. Aí entra quem? A creche e a pré-escola. Então, logo eu estou falando de crianças de até 5 anos de idade. Falou somente na palavra gratuita, eu estou falando de creche e pré-escola. Crianças de até 5 anos de idade, como o próprio inciso vem dizendo. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Então, é dever do Estado ofertar essa educação infantil gratuita para as crianças de até 5 anos de idade. E se é para as crianças de até 5 anos de idade, então eu vou pegar ali as crianças o público da creche, que é de 0 a 3 anos, e o público da pré-escola, de 4 e 5 anos de idade, tá certo? E formei a educação infantil, que é creche e pré-escola, gratuita. Atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento. Essa daqui foi uma questão que caiu na prova do pessoal que fez educação física, salvo engano. Pessoal, quem fez a prova de educação física da Cidade de Esperança estava show. Tudo maravilhoso. Eu amei aquela prova de educação física da Cidade de Esperança. Então, o atendimento educacional é dever do Estado garantir esse atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos. E qual é esse atendimento educacional especializado? O aluno que tem alguma deficiência, um transtorno global, desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o que é que vai acontecer com ele? Ele não pode ser retirado da sala regular, tá certo? Ele não pode, senão eu estou excluindo. Eu estou usando ali a exclusão e não incluindo esse aluno. Então, ele não pode sair de lá. O que é que vai acontecer? Ele precisa o quê? Do atendimento educacional especializado, porque com esse atendimento educacional especializado, eu vou focar somente ali na deficiência dele.
no transtorno que ele tem, que está ali bloqueando o processo de aprendizagem dele na sala regular. Então, se ele estuda de manhã, eu vou ofertar para ele o quê? Esse atendimento educacional especializado no turno oposto, no turno da tarde. Estudou de manhã, ele vai para a famosa sala de AE à tarde. Ou estudou à tarde, vem de manhã para esse atendimento educacional especializado, onde vai ter ali quem? Vai ter ali para ele um especialista para atender ele, tá certo? Então, esse atendimento, ele deve sim acontecer, tá certo? Esse atendimento educacional especializado, gratuito aos educandos com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Eu estou com transtorno mental na cabeça porque eu estava fazendo uma leitura sobre um trabalho sobre transtornos mentais, tá certo? Aí eu quero somente focar em transtorno mental. Transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Como eu falei para vocês, ele não pode sair da rede regular de ensino, tá certo? Ele não pode sair. Esse aluno que tem qualquer deficiência, ele vai ter ali o processo de ensino-aprendizagem dele garantido ali na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito ao ensino fundamental e médio a todos que não concluíram na idade própria, tá certo? Então, aquele aluno que, porventura, não conseguiu concluir na idade própria, porque a LDB ela vem dizer para a gente a idade própria, de 4 a 17 anos, essa é a idade própria. Mas, como eu falei para vocês, é uma perspectiva que esse aluno termine esse ensino médio com 17 anos. Mas, se isso não acontecer, aí é garantido para ele o quê? Acesso público e gratuito, ensino fundamental e médio, para todos que não conseguiram concluir na idade própria, ou seja, entre 4 e 17 anos. Não conseguiu, vai ali para o quê? Para a modalidade de educação de jovens e adultos, famoso EJA, tá certo? Vai ali estudar nessa modalidade, por isso que existe essa modalidade, que é justamente para aqueles alunos que não concluíram na idade própria, que é dos 4 aos 17 anos de idade. Por alguma razão não conseguiu concluir, então ali é ofertado para eles esse ensino, mas eles não vão ficar sem concluir, tá certo? Acesso aos níveis mais elevados do ensino e pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular. Então, essa oferta desse ensino noturno regular, adequada às condições do educando, vai existir, tá certo? O regular, geralmente, o mais famoso é o EJA, né, que existe, mas vai existir também o regular noturno, que são para aqueles alunos que durante o dia precisam trabalhar, né, e aí vai sobrar somente à noite para eles estudarem. Então, vai sim ser ofertado para eles esse ensino regular, de forma regular, ou seja, ele está na idade própria, porque o ensino regular é aquele que é na idade própria, dos 4 aos 17 anos. Então, ele ainda não tem ali os seus 17 anos, mas ele estuda, tá certo? Ele trabalha durante o dia, e aí é oferecido para ele esse ensino noturno regular, tá certo? Então, ele está ali na idade própria. Ele não está na modalidade EJA, mas ele está ali no ensino regular dele, tá certo? Cursando ali o ano que ele está, o período que ele está naquela etapa, tá certo? Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às necessidades e disponibilidades, garantindo-se os que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola. Então, aqui vem só reforçar esse inciso de cima, tá certo? Esses que são trabalhadores, vai ser ofertado para eles essa educação escolar regular para esses jovens e adultos. Atendimento aos educandos em todas as etapas da educação básica. Então, quais são essas etapas? Infantil, fundamental e médio. Por meio de programas suplementares e material didático escolar. Transporte, então, olha aí. De quem é o dever de ofertar o transporte? Vai ser ali do Estado, tá certo? O transporte, alimentação, assistência à saúde. Padrões mínimos de qualidade do ensino, definidos com a variedade e quantidade mínimas por alunos, insumos indispensáveis, desenvolvimento dos processos de ensino-aprendizagem adequado à idade e à necessidade específica de cada estudante. Inclusive,
mediante a provisão de mobiliário, equipamentos, materiais pedagógicos apropriados. Eu gostaria de saber se eu ainda estou no meu tempo de aula. O professor Eduardo está por aí? Vai ter alguma aula depois da minha, ou posso continuar, devo parar? Boa noite, professora. Vai haver uma aula de português, mas eu vou aproveitar só para falar que eu estou adorando sua aula, viu? Ai, obrigada, muito obrigada. A Pronto, então professora já está aqui. Pronto, então eu vou só fechar aqui esses incisos, tá certo? Só vou fechar aqui para a gente encerrar, e aí na próxima aula a gente dá continuidade, tá bom? Porque fica o simulado para vocês e já está no material o gabarito, qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Na próxima aula a gente fecha esse conteúdo para a gente partir para outro, tá certo? Então, ó, o inciso 10º vai falar sobre ali a vaga na escola pública. Quem é que, a partir de que idade essa criança, esse sujeito, ele tem direito à vaga na escola pública? Então, esse o inciso 10º, ele vem dizer isso, que a vaga na escola pública de educação infantil e ensino fundamental, mais próxima de sua residência, a toda criança, a partir do dia em que completar o quê? 4 anos de idade. Então, completou 4 anos de idade, essa criança, ela tem o direito dela, ela tem a vaga dela garantida ali na escola pública, mais próxima de sua residência, tá bom? Aqui é o último. Esse inciso foi o ano passado, o inciso 11º, né, alfabetização plena. Então, aqui, o Estado ele vem garantir o quê? Uma alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica, tá certo? Então, eu preciso ofertar uma alfabetização plena. Então, a gente tem documentos aí, como o PNE, a BNCC, que vão dizer para a gente quando começa esse processo de alfabetização e quando termina. Porém, a nossa LDB teve uma alteração no final do ano passado, né? E ela vem dizendo para a gente o quê? Que o Estado ele deve garantir ali o quê? Uma alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica. Tá certo? Ao longo. Então, se é ao longo da educação básica, a educação básica ela vai começar na educação infantil e vai se estender ali até o ensino médio, tá certo? Então, esse processo ele deve se estender ao longo da educação básica, com os requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem para o desenvolvimento dos indivíduos. E esse aqui é o nosso último inciso, que foi inserido já esse ano, no dia 11 de janeiro, foi inserido um novo inciso aqui na nossa LDB. Todo ano a LDB ela sofre alteração aí, tá certo? Então, aqui a gente tem o 12º inciso, que fala sobre a educação digital, tá bom? A educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior, a internet em alta velocidade. Então, agora, o Estado ele precisa garantir essa educação digital, tá certo? Que, na verdade, já se vinha fazendo uso, né? Se usou muito na pandemia, no quadro da pandemia, agora está como uma garantia aqui, um dever do Estado garantir essa educação digital. E não é qualquer internet, é internet de alta velocidade, tá bom? Adequada para o uso pedagógico. Então, veja bem, é somente adequado para o uso pedagógico. Com o quê? Com o desenvolvimento de competências voltados o quê? Ao letramento digital de jovens e adultos. Criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então, eu preciso fazer uso dessa educação digital dentro da minha sala de aula. Então, o que é que vai ser? Vai ser ofertado, vai ser garantido para esse aluno essa educação digital, tá bom? Que vai servir ali para ele até como segurança e resolução de problemas, tá certo? E tem um parágrafo, que é o parágrafo único, para efeito do dispositivo do inciso 12º, que é esse inciso, né, da educação digital, do caput deste artigo, as relações entre o ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas
ferramentas e recursos digitais que fortaleçam aí papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno, tá certo? Então, vai o quê? Além de ofertar educação digital, ele vem assegurar para a gente, esse parágrafo único, o quê? Que deve ser previsto aí técnicas para a ferramenta, para fazer uso aí dessa ferramenta digital, tá certo? Não somente os alunos, mas também os professores, e vice-versa, não somente os professores, mas também os alunos, e que criem espaços coletivos e mútuos desenvolvimento, tá bom? Então, a gente vai parar aqui, porque já são 9h11, para mim não tomar muito tempo da professora de português, e na próxima aula a gente dá continuidade, porque vai entrar o artigo 4º e os demais artigos, tá bom? Na próxima aula. Professora, Oi. eu vou fazer uma perguntinha, caso é rápido, e a resposta pode vir depois. Eu só gostaria de saber, assim, o que são os padrões mínimos de qualidade do ensino. Essa resposta pode ser dada na próxima aula, mas é que eu tenho curiosidade de saber que padrões mínimos são esses. Sim. No inciso 9. Como a gente já é 9h12, né? Então, eu vou... Ou você me chama no privado, ou então na próxima aula eu trago bem explicadinho para vocês, tá bom? Pronto, na próxima aula. Fica combinado assim, então. Pronto, obrigada. perfeito. Porque eu não sabia que iria ter outra aula depois de mim, né? Eu esqueci desse detalhe, e aí eu já tomei muito espaço da professora Muito bem. de português, tá bom? Tá bom. Próxima aula a gente fica sabendo. Mas qualquer coisa, assim que terminar a aula, se você quiser me chamar no privado, pode chamar, viu? Tá Ou sim. qualquer outra pessoa aí que tiver alguma dúvida, pode chamar, eu estou à disposição, viu? Obrigada. Então, pessoal, um cheiro para vocês. Na Sim. próxima aula a gente dá continuidade para a gente fechar essa primeira parte